Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Antônio e o meu sinal em Libras é esse, com a descrição do T em mãos junto a um sinal próximo à minha boca. Eu tenho estatura mediana, sou branco, uso barba. Nesse momento eu estou utilizando uma camiseta cinza e uma calça preta. A nossa aula é a aula de número 49. O tema da aula de hoje traz o seguinte tópico: ângulos determinados por retas transversais. Antes de nós iniciarmos, é importante lembrar um pouco. Retas transversais têm a ideia de atravessar ou de cruzar. A gente tem várias classificações possíveis ao falarmos a respeito de retas. A ideia de transversal, que é a ideia de cruzar, tem várias formas. Imagine, portanto, e lembre, portanto, retas paralelas. Lembrem-se que retas paralelas nada mais são do que retas que permanecem inevitavelmente a uma mesma distância uma da outra e jamais se cruzam. As transversais, ao contrário disso, necessariamente se cruzarão. Em seguida, a gente vai começar a visualizar uma questão para poder falar a respeito dessa ideia de retas transversais. Antes de fazermos a leitura da questão, é importante resguardar algumas informações para iniciarmos. Imagina, portanto, como no caso que se apresenta na figura, sem ler a questão, antes de mais nada, duas retas paralelas. Se uma reta transversal cruza as duas, eu vou formar vários ângulos. A gente fala, portanto, que em cada espaço a gente monta 4 ângulos. Ou, simplesmente, a gente pode dizer que nós temos 4 pares. Esses ângulos podem ser classificados como internos, externos, em posições alternadas ou em posições colaterais. Vale a pena rever essa temática para poder aprofundar a respeito desse assunto. A questão diz o seguinte, está na página número 122, a questão de número 5, pega teu livro, pega um caderno, pega uma caneta, vamos começar a resolução. Pedido que eu faço, tenta fazer junto comigo a questão, porque é interessante que você tente analisar o que diferente você consegue produzir em relação ao que o professor faz aqui. Depois faz, conversando com o seu professor, suas ponderações, elas são importantes e fundamentais para aumentar teu rendimento. A questão descreve, na figura seguinte, as retas R e S são paralelas. Só lembrando e alertando, ao falarmos a respeito de uma reta, efetivamente, sempre teremos a indicação de letras minúsculas. R e S são as indicações das duas retas. Depois ele coloca qual é em graus a medida do ângulo representado por Y. Bom, vamos deixar bem clara aqui a informação. O que é que a gente consegue notar? Existem ângulos apresentados aí em um total de 4. Nós temos o ângulo de 120 graus, logo abaixo da reta S. Nós temos 2 ângulos abaixo da reta R, notados e representados por 2x, um pedaço, 4x, o outro pedaço, e um ângulo acima da reta S, representado pela letra Y. O que é que a gente vai fazer? Segundo a questão, nós iremos buscar o valor do ângulo representado pela letra Y. Segue em frente, portanto. Primeira colocação, que é fundamental que a gente entenda, é a indicação de ângulos denominados ângulos correspondentes. O que é que vem a ser ângulos correspondentes? São aqueles que equivalem em posição, mesmo estando em paralelas distintas. Nesse caso, o ângulo representado pelo 120 graus, que está abaixo da reta S e ao lado direito dessa transversal indicada aí, equivale em posição aos 2 pedaços quando juntos, 2x e 4x. Por isso a igualdade 2x mais 4x igual a 120. Ângulos correspondentes são aqueles que correspondem em posição e são congruentes, quer dizer, valem a mesma coisa. Nessa soma 2x mais 4x eu tenho 6x igual a 120, o que implica dizer necessariamente que x é 120 dividido por 6, x é igual a 20. Nesse caso, o que nós encontramos foi o valor equivalente ao ângulo x. No entanto, ele pede para que nós determinemos qual é o valor do ângulo y. Não esqueça. Bom,
Como o valor de x é igual a 20, vamos parar para pensar um pouco. Se 120 é o ângulo que nós temos ali embaixo, pensa no seu suplemento. Ou seja, vai ser indicado, portanto, um ângulo aparecendo na parte interior ao triângulo que é montado, representado por uma notação em vermelho. Esse ângulo só pode valer 60 graus, vai aparecer para nós essa medida logo dentro do triângulo. E aí nós podemos utilizar uma técnica. Lá no estudo dos triângulos, nós aprendemos uma relação denominada teorema do ângulo externo de um triângulo. O teorema do ângulo externo fala que a medida de um ângulo externo em um triângulo, vale ressaltar, um triângulo só é considerado externo não somente pelo fato de estar do lado de fora do triângulo. Tem que estar do lado de fora e ser suplemento de um interno, ou seja, tem que montar com o interno um ângulo de 180 graus. Eu tenho que esse ângulo y equivalerá, o teorema do ângulo externo diz, que a medida de um ângulo externo equivale à soma dos dois internos que não são adjacentes a ele. Desse modo, y é igual a 2x mais 60. Como nós já havíamos encontrado o valor de x e ele é igual a 20, eu vou passar a ter que y é 2 vezes 20 mais 60. 2 vezes 20 é 40, ao ser somado com 60, nós terminamos a questão apresentando y igual a 100 graus. Observa que a resposta que a gente tem já está ali apresentada, a letra A de amor, apresentada como a primeira resposta da questão de número 5 da página número 122 da nossa unidade 4. Importante que você faça suas anotações, analise o que você desenvolveu até então e só aí a gente consiga avançar cada vez mais. Vamos seguir em frente, portanto, continuo na página de número 122. A questão agora é a questão de número meia dúzia. Essa questão é da UFMA. Esse símbolo que aparece antes das questões, essa sigla, significa Universidade Federal do Maranhão. A questão diz, portanto, dois ângulos opostos pelo vértice. Vou abrir um parênteses, parar a leitura para poder lembrar. Quando duas retas se cruzam, elas formam ângulos que se opõem em relação àquele ponto de cruzamento. Aquele ponto de cruzamento nós denominamos vértice. Então, quando dois ângulos se opõem em relação ao vértice, são chamados de opostos pelo vértice. Existe, inclusive, uma sigla denominada OPV. O de oposto, P representa a palavra pelo e V representa a palavra vértice. Olha que ele fala que dois ângulos opostos pelo vértice medem 3x mais 10 graus e o outro mede x mais 50 graus. A pergunta que ele faz, um deles, portanto, medirá quanto? O que é que a gente consegue notar? Sempre que uma situação apresentar o contexto de que ângulos são denominados opostos pelo vértice, eu vou ter que lembrar que ângulos OPV, ou seja, ângulos opostos pelo vértice, são ângulos congruentes, ou seja, são ângulos iguais. Desse modo, apresenta, portanto, a primeira ideia, onde 3x mais 10 é igual a x mais 50. Nessa notação, nós temos como juntar os elementos semelhantes, 3x menos x igual a 50 menos 10. Nessa equiparação, 2x igual a 40, dessa igualdade, x só pode valer 20. Calma, para evitar confusão, essa situação, sobretudo para quem vai fazer a prova do IF, é chamada de distrator. Perceba que você achou o valor do x igual a 20. Existe essa alternativa, mas essa não é a resposta. Voltemos ao enunciado e lembre-se, ele falou quanto mede um dos ângulos e não o valor da incógnita x. Se x vale 20 graus e um dos ângulos, por exemplo, eu peguei o ângulo mais simples de apresentar, x mais 50, implicará dizer, portanto, que ao passo em que x é substituído, eu terei 20 mais 50, finaliza com 70 graus e a resposta está ali apresentada na letra B. Cuidado com esses distratores, eles te confundem, não são as pegadinhas que apareciam em outro momento, mas é importante você ficar atento dentro desse contexto. Vamos avançar, portanto,
próxima questão está na página de número 126, é a questão de número 2. Ainda falando sobre ângulos e retas, a gente vai visualizar o que a questão apresenta. É uma questão da Unimontes, de Minas Gerais, e ela diz o seguinte: se R é paralela a S, então o valor de x na figura abaixo é quanto? Vamos parar para fazer uma análise geral, para a gente poder observar a informação, e aí a gente vai utilizar uma técnica muito interessante que funciona para o nosso desenvolvimento. Observe os ângulos dados aí, eu tenho os ângulos de 40 graus e de x e o ângulo de 112. As duas retas R e S, como ele apresenta no texto, elas são indicadas por serem retas paralelas. Bom, veja, quando retas paralelas são cortadas por mais de um tipo de transversal, existe um teorema na matemática com um nome muito curioso, mas que tem uma utilidade prática muito bacana, denominada Teorema dos Bicos. Se você observar bem, vai conseguir notar que é como se nós tivéssemos pontas, bicos, apontados para um lado em um sentido ou apontados para o outro em outro sentido. Perceba que nós temos o ângulo de 40 e o ângulo de x no sentido da direita para a esquerda e o ângulo de 112 graus da esquerda para a direita. Essa relação denominada Teorema dos Bicos, ela facilita muito o cálculo quando eu consigo entendê-la. Ele diz que a soma das medidas dos ângulos com vértices na direção dessas retas à direita é igual à soma das medidas dos ângulos com vértices na direção oposta, ou seja, os bicos que apontam para a direita, quando somados, equivalem, são iguais, à soma dos bicos que apontam para a esquerda quando somados, independentemente da quantidade total que nós temos. Nesse caso, 40 mais x, que são os bicos que apontam para a direita, são iguais ou equivalem a 112, que é o único bico que aponta para a esquerda. Olha como a gente ganha dinâmica num cálculo como esse. X igual a 112 menos 40 graus. Dessa subtração, a gente acha que o x é igual a 72. A alternativa C, como se apresenta. Volta um pouquinho, por favor, só para um comentário que é fundamental. Olha bem, nessa ideia aí, é provável que o teu professor ou tua professora já tenha feito ideias como essas, apresentadas, por exemplo, no 8º ano, sem utilizar essa relação. O Teorema dos Bicos, ele não é tão divulgado, não está presente em nosso material, mas ele facilita muito caso você se depare com uma questão como essa, tanto para um vestibular quanto para uma prova de acesso ao IFRN, que muitos de vocês pretendem certamente e conseguirão. Vamos para a próxima questão para poder visualizar. Estamos ainda na página 126, vamos para a questão de número 3, identificar o que a questão pede. Ela diz: as retas R e S da figura são paralelas, sabendo que x mais 2y mais 2z igual a 340 graus, ele pergunta qual é o valor em graus do ângulo y. Vamos analisar a situação como um todo. Eu tenho, portanto, retas R e S paralelas. Eu tenho os ângulos, por exemplo, formados quando essas retas são cortadas. Eu tenho os ângulos de x e de z e os ângulos de y e 50 graus. Bom, antes de mais nada, para deixar a questão de forma um pouco mais prática e um pouco mais simples, o que é que nós conseguimos montar? X mais 2y mais 2z igual a 340 graus. Essa informação já é dada. Mas logo em seguida, olha o que a gente consegue notar. Perceba que o ângulo que seria suplemento de x pode ser apresentado lá em cima. Esse ângulo, que vai agora aparecer em vermelho, ele é correspondente ao ângulo Z. Ou seja, mesmo que estejam em cima de retas diferentes, ocupam posições que nós denominamos de homólogas. Nesse caso, o ângulo Z, e esse ângulo que está agora apresentado também tem o mesmo valor. Aí a gente lembra das retas que são
cortadas através de um mesmo ponto que geram ângulos opostos pelo vértice, o que implica dizer que esse ângulo Z, de novo, vai aparecer na parte interna do triângulo. O que é que isso fornece e favorece? Já vimos e dominamos que toda vez que nós falarmos com triângulos, a soma dos três ângulos internos, independentemente de qual seja o formato do triângulo, sempre resultará em 180 graus. Nesse caso, portanto, y mais z mais 50 só pode ser 180, o que implica dizer que y mais z é igual a 130. Dessa notação, o que é que eu posso utilizar para encontrar o que ele pede, que é o valor de y? Ora, a primeira expressão que foi dada vai aparecer aí agora, só que com um pequeno uso de sinais de associação, os parênteses. Vamos utilizar uma relação chamada fatoração, pela colocação do fator comum em evidência. Colocar o elemento 2 em evidência, colocá-lo em destaque, é fazer com que ele apareça e fique um pouquinho mais simples para a nossa utilização. Nós conseguimos definir que a soma y mais z equivale a 130 graus. Substituindo, portanto, eu passo a ter que x mais duas vezes y mais z, que tem valor igual a 130, igual a 340. Vamos colocar esse valor logo abaixo. A partir do momento em que eu substituo, o valor de x é muito mais rapidamente visualizado. X mais duas vezes 130, que é o valor da soma y mais z, igual a 340. Feita esse cálculo básico, eu tenho, portanto, seguidamente, que x mais 260 é igual a 340, o que faz com que nós encontremos que x é 80. Calma, esse não é o valor que nós procuramos ainda é o valor de x. O que é que a gente pode utilizar? Vamos seguir em frente. De novo, a gente vai usar o teorema do ângulo externo de um triângulo. E o teorema do ângulo externo diz que a medida de um ângulo externo ao triângulo é igual à soma dos dois internos que não estão vizinhos dele. O que implica dizer que o ângulo x equivale à soma y mais 50. Nesse caso, como o valor de x é 80, eu terei que 80 é igual a y mais 50. Utilizando os cálculos básicos em matemática, passando os 50 para o outro lado da operação, y é igual a 80 menos 50, o que implica dizer que y é igual a 30, letra A de acertou. Não esquece, uma dica legal, tente sempre fazer a sua forma diferente. Caso não encontre, tente compreender o processo de cálculo que te fez chegar até aqui através dessa questão. Vai anotando as dicas que são importantíssimas. Vamos para a próxima questão, que se apresenta agora, em seguida. E aí nós temos uma questão muito bacana, ainda na página 126, a questão de número 5. Olha só como é que ela está. Na figura, e essa é a informação que ele traz, as retas R e S, que são essas retas na vertical, elas são paralelas. O ângulo A, ou ângulo que mede A graus, ele mede 42 graus. O ângulo em B mede 71 graus. O ângulo em D mede 33 graus. E ele pede para que nós encontremos em grau a medida do ângulo C. O que é que a gente vai utilizar aí? Mais uma vez, se há retas que são paralelas e eu tenho ângulos bicos apresentados em sentidos opostos, utilize a teoria da técnica da soma ou da teoria, o teorema dos bicos. O que é que a gente vai conseguir notar aí? Nesse sentido, pode avançar, olha só o que a gente consegue perceber. A soma dos ângulos B e D, pode seguir em frente, que estão num sentido equivalerão à soma dos ângulos A e C, que estão em outro sentido. Como o ângulo A mede 42 graus, o ângulo B mede 71 graus, o ângulo D mede 33, a minha pergunta é para que nós determinemos em graus a medida do ângulo C. Nesse caso, A mais C, a soma dos bicos que apontam para cima, equivalem a B mais D, que são os bicos que apontam para baixo. Nesse caso, 42, que é o valor de A, mais C, que é o valor que nós procuramos, equivale a 71, que é o valor de B, e 33, que é o valor de D. Não esquece, esses valores estão dados na questão, por isso que não precisamos procurá-los, apenas o valor de C. A soma dada vai fazer com que eu encontre 71 mais 33, e aí aparece logo ao lado que 42 mais C igual a 104.
Como o valor que nós procuramos é o valor de C, 104 menos 42, e eu vou encontrar, portanto, como resultado final, 62 graus como resultado desta operação. E aí se apresenta como a resposta correta na letra E de estamos no caminho correto. Vamos seguir em frente, portanto. A questão que se apresenta agora está na página 126, a questão de número meia dúzia. Continua do jeito que eu havia falado, pega teu caderno, anota as informações necessárias, tenta visualizar a questão e terminar antes da minha orientação e depois só comparar. A resposta já se apresenta aí como a letra B, vamos para o desenvolvimento. A questão diz o seguinte: na figura, AB é paralelo a DE. Primeira informação. Uma dica legal: concluiu uma questão na hora de desenvolver, utilize as informações que você desenvolveu em outras, são sempre muito semelhantes. Outra dica legal: na leitura de uma questão, tente identificar a informação da tua leitura através da imagem. Nesse caso ele falou que AB é paralelo a DE, o que significa dizer que a linha por onde passa acima dos pontos A e B é equivalente, é paralela à linha que passa pelos pontos D e E. Muito bem, já visualizei isso, ele colocou que o ângulo, olha só, essa representação, essa expressão MED, abre parênteses, BCD, fecha parênteses, significa medida. BCD implica dizer do ângulo que está posicionado exatamente no vértice C, que é o ponto que está ali no meio entre B e D. Então, a medida de BCD é igual a 68 graus e a medida de ABC é igual a 34 graus. A pergunta feita é: calcule a medida do ângulo CDE. Vamos transferir essa informação para deixar um pouco mais fácil? A leitura mais correta: a medida do ângulo posicionado no vértice C é 68 graus. A medida do ângulo posicionado no vértice B, 34. E a medida do ângulo posicionado no vértice D é o que ele pede. Substituindo os valores, eu terei, portanto, 34 e 68. Olha que técnica legal que eu vou utilizar. Coloquei para ficar um pouco mais enfática a reta que passa por AB. Em seguida, vamos utilizar uma mesma notação colocando a reta que passa por DE paralela. Que é que nós encontramos? Encontramos ângulos denominados correspondentes. E aí o ângulo de 34 graus vem para a parte de dentro da figura. De novo, a gente aplica o bom e velho teorema do ângulo externo. E aí o teorema do ângulo externo diz que a medida de um ângulo externo, que nesse caso é o ângulo representado pela letra D, é igual à soma dos dois internos, que nesse caso 34 e 68, que não são adjacentes a ele. Desse modo, D é igual a 34 mais 68, D igual a 102 graus, que se apresentam como a alternativa B, como nós já havíamos visualizado. Para concluir, não posso deixar a minha mensagem do dia: saber resistir é o segredo de um bom vencedor. Até a próxima!